Olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês um pouco do que é a histologia, que na verdade é bem conhecida nossa, é o estudo dos tecidos. E o que são os tecidos? Os tecidos eles são constituídos por células e entre as células existe um material extracelular que nós denominamos de matriz extracelular. Então cada tecido do nosso corpo ele apresenta células e matriz extracelular. De um modo geral, os tecidos eles se reúnem para formar os órgãos e os órgãos todos se reúnem para formar sistemas, como por exemplo o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, e os sistemas se reúnem para formar o nosso organismo como um todo. Então, dando início ao que realmente são esses tecidos, nós temos apenas 4 tecidos fundamentais no nosso corpo: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Lembrando que esses 4 tecidos estão reunidos para formar os órgãos. Eu vou explicar para vocês de uma forma muito rápida, breve, para vocês entenderem o que é cada um desses, o que são, na verdade, esses tecidos, cada um deles. Então, por exemplo, esse primeiro que vocês estão vendo aqui é o tecido epitelial. É um tecido constituído de células, como vocês podem observar, células unidas umas às outras. Essa parte aqui redonda interior é o núcleo da célula, isso daqui é o citoplasma. Então nós encontramos células unidas umas às outras, formando uma espécie de tapete que recobre os órgãos. Então todo o nosso corpo externamente, os órgãos internamente, eles estão recobertos por esse tapete de tecido epitelial. Então é a primeira capa de tecido que reveste o nosso corpo, que reveste os órgãos internamente, é o tecido epitelial, é o tecido de revestimento, tá certo? Tem outras funções, mas a função principal do tecido epitelial seria revestimento. O segundo tipo de tecido que nós encontramos é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, como vocês observam aqui por essas linhas vermelhas, as células são afastadas umas das outras e entre elas existe uma grande quantidade de matriz extracelular. Então este material extracelular, essa matriz, que confere a característica principal do tecido conjuntivo. Então, como ele tem muito material fibroso, por exemplo, esse material que vocês estão vendo aqui vermelhinho aqui do lado de fora das células, pode ser fibras colágenas, fibras elásticas. Suponhamos que nós tenhamos aqui uma grande quantidade de fibras colágenas. Então essas fibras, esse material fibroso, proteico, dá resistência ao tecido. Por isso que o tecido conjuntivo ele é feito para dar suporte a outros tecidos. Então, geralmente nos órgãos, quem dá sustentação aos órgãos é o tecido conjuntivo. Quando você tem o tecido epitelial, abaixo do tecido epitelial nós encontramos o tecido conjuntivo, dando suporte ao tecido epitelial. O terceiro tipo de tecido que nós encontramos é o tecido muscular. O tecido muscular ele é constituído de células alongadas, como vocês encontram aqui, todas são células alongadas, que se contraem. Como elas encurtam de tamanho, quando na hora que elas encurtam, elas promovem movimentos. Então os movimentos do que eu estou falando aqui para vocês, dos nossos braços, das nossas pernas, os movimentos internos do nosso intestino, por exemplo, né? Os movimentos peristálticos, são todos feitos pelo tecido muscular, que é esse de células alongadas, denominadas de fibras musculares. E o quinto tipo de tecido, o quarto tipo de tecido que nós encontramos é o tecido nervoso. O tecido nervoso que é repleto de células, assim como vocês estão vendo, células, geralmente algumas são estreladas, né? Tem essa forma um pouco diferente, mas que algumas, que são os neurônios, possuem prolongamentos longos que fazem comunicações com outros tecidos. Então os neurônios eles se comunicam entre eles, mas também se comunicam com outros tecidos. Por exemplo, o neurônio pode se comunicar com o tecido muscular, estimulando o músculo a que ele se contraia. Então é uma forma que o tecido nervoso tem de controlar as funções dos outros tecidos. Então, de uma forma geral, nós temos um tecido que reveste o corpo, reveste os órgãos. Nós temos um tecido que dá suporte, dá sustentação, geralmente fica por baixo do tecido epitelial. Nós temos um tecido que dá contração, promove os movimentos dos órgãos. E nós temos um tecido que controla as funções dos demais, que é o tecido nervoso. Uma curiosidade que eu queria deixar para vocês, para concluir, é que o tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos, ele é avascular. Então significa dizer que ele não recebe nutriente próprio. Já o tecido conjuntivo, que fica abaixo do tecido epitelial, é um tecido vascularizado. Ele possui vasos sanguíneos. Então ele recebe nutrientes e ele transfere nutrientes para o tecido epitelial. Daí também a importância de você ter o tecido epitelial sempre juntinho do tecido conjuntivo.
Outra curiosidade interessante é quando você faz um arranhão no tecido epitelial, por exemplo, você percebe que não sangra, né? Porque o tecido epitelial, exatamente pelo fato de ele ser avascular, não sangra quando você faz um arranhão no tecido epitelial. Quando começa a sangrar, significa dizer que você atingiu o tecido vascularizado, que é subjacente, aquele tecido que é inferior, que no caso é o tecido conjuntivo. Então, pessoal, uma informação interessante para vocês. Sempre que vocês arranharem, sempre que vocês passarem algum objeto sobre os órgãos de alguma forma, enquanto não sangrar, significa que vocês estão tocando apenas o tecido epitelial. Você até sente, porque ele tem inervação, mas ele não tem vascularização. Quando começar a sangrar, é porque você já atingiu o tecido conjuntivo. Na próxima aula eu vou e dou mais outras dicas para vocês. Um abraço a todos e até breve.